Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo UFG. Preparamos um informativo com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país que você confere a partir de agora. A Aparecida de Goiânia ampliou a campanha de vacinação contra a Covid-19 e está imunizando todos os grupos de prioridades determinados pelo Plano Nacional de Imunização. Desde a última semana, muitos profissionais da educação já tomaram a primeira dose e depois da segunda aplicação, a expectativa é de retornar para as aulas presenciais. Finalmente, né? Chegou a tão sonhada vacina e torcer para que todos consigam essa vacina. Além dos professores e outros profissionais da educação, também estão sendo vacinados trabalhadores do transporte aéreo, ferroviário e metroviário, limpeza urbana, construção civil, entre outros. Mas cada grupo tem uma particularidade, como a necessidade de agendamento ou não, ou ainda a vacinação na empresa ou nos drive-thru. Hoje, nos drives, está aberta a vacinação para os profissionais da educação, grupo de comorbidades, também entram os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores do transporte aéreo, metroviário e ferroviário. Os caminhoneiros devem fazer o agendamento no aplicativo Saúde Aparecida. No momento da vacinação, deve ser apresentado a CNH e comprovante de endereço. Já para os grupos da limpeza urbana e também para os grupos de transporte coletivo, motoristas do transporte coletivo, a vacinação vai ser organizada entre a Secretaria Municipal de Saúde e as indústrias do município também, que são contemplados esses profissionais também da indústria. A empresa vai ter que entrar em contato, via e-mail com a coordenação de imunização. O e-mail para contato é o vacinaparecida01@gmail.com. A cidade ainda conta com 7 postos de vacinação para a aplicação da primeira dose e 6 postos de vacinação para a segunda dose. Para a primeira dose, nós temos 2 drives, um localizado na cidade administrativa e o outro no Centro de Especialidades do Jardim Boa Esperança, com atendimento das 8 às 18 horas, sem necessidade de agendamento prévio. Já nas unidades básicas, o atendimento acontece das 8 às 17 horas e é feito por meio do agendamento no aplicativo Saúde Aparecida ou no site da Prefeitura. Para a aplicação da segunda dose, não é necessário o agendamento. Quem foi vacinado em uma unidade básica de saúde, basta comparecer ao mesmo local com o cartão de vacinação e documentos de identificação. Já quem recebeu a primeira dose em um drive-thru deve ir ao posto montado no Aparecida Shopping exclusivamente para a segunda dose, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Se você perdeu essa data ideal para receber a sua segunda dose, ainda assim você tem direito de completar e é muito importante que você faça essa segunda dose para, de fato, conferir proteção contra a Covid-19. Os agrotóxicos utilizados em lavouras e plantações podem aumentar a vulnerabilidade à Covid-19. É o que diz um estudo assinado por 9 pesquisadores do Brasil, Portugal e Dinamarca, que foi publicado no site da agência pública. Para os pesquisadores, podemos estar vivendo uma sindemia, que é a junção das palavras pandemia e sinergia e se refere ao que acontece quando doenças diferentes atuam juntas, causando um dano ainda maior. Isso porque esses defensivos agrícolas podem prejudicar o funcionamento do sistema imunológico do ser humano, nos deixando sem defesa contra doenças e infecções. O estudo também mostra que, durante a pandemia, mais de 600 novos agrotóxicos receberam autorização para serem utilizados no Brasil, cerca de 10 por semana, o que coloca o Brasil como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo.
Os pesquisadores lembram que os produtos são aprovados pela Anvisa, mas que os testes levam em consideração o efeito de um produto por vez para o ser humano. Mas estudos mostram que um único alimento pode ter até 21 tipos diferentes de agrotóxicos. A Organização Mundial de Saúde pede que países fabricantes de vacinas compartilhem tecnologia e conhecimentos sobre a produção para aumentar a quantidade de imunizantes disponíveis no mundo. A agência internacional montou o setup para o compartilhamento dessas informações entre as nações participantes. A agência também lembra que cerca de 1 bilhão e 300 milhões de doses já foram aplicadas no mundo, mas que mais da metade foi para países ricos, enquanto países pobres receberam 0,3%. A liberação de patentes não é algo novo, já foi utilizado para facilitar o acesso ao tratamento de doenças como AIDS, tuberculose e hepatite C. A Covid-19 já matou 3,5 milhões de pessoas no mundo e isso representa um impacto negativo de 22 trilhões na economia mundial, segundo a OMS. Essas informações foram publicadas no site Metrópolis. E olha só, a campanha nacional de imunização está aplicando a vacina contra a Covid-19 em pessoas que possuem comorbidades. Quem faz parte deste grupo prioritário deve comprovar a condição de saúde. Isso pode ser feito por meio de relatório médico emitido há no máximo 1 ano. Para facilitar o acesso ao documento, a Prefeitura de Goiânia está com um serviço de agendamento de consultas. Há 2 formas de solicitar o agendamento: ligando para o telefone 62 3267 6123 ou mandando uma mensagem de WhatsApp para o número 62 3524 6305. O serviço funciona das 7 da manhã até às 7 da noite. Outros 2 serviços oferecidos durante a pandemia também podem ser agendados por meio de canais digitais da Prefeitura. Um é a testagem ampliada, realizada em escolas municipais e que tem o objetivo de identificar pessoas assintomáticas infectadas pelo novo coronavírus. O agendamento é feito pelo site goiania.gov.br/imunizagin com Y no final. Outro serviço é o agendamento para vacinação das pessoas que estão nos grupos prioritários. Ele é feito pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, que pode ser baixado no site da Prefeitura. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Mundo UFG. Na semana passada, o Instituto Butantan retomou a fabricação da vacina Coronavac depois da chegada de mais um carregamento do IFA, insumo farmacêutico necessário para produzir o imunizante. O processo para a vacina ficar pronta leva de 15 a 20 dias e depois desse período, o Butantan deve entregar 5 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunização. Essas doses já fazem parte de um segundo contrato com o governo federal que prevê um total de 100 milhões de doses da Coronavac. Um estudo realizado com mais de 300 mil mulheres no Reino Unido sugere que ter Covid-19 próximo à época do nascimento do bebê pode aumentar o risco de partos prematuros ou natimortos, ou seja, bebês que nascem sem sinais de vida. Entre as participantes da pesquisa, cerca de 3.500 mulheres receberam resultado positivo para o novo coronavírus. Desse total, 30 deram à luz a bebês sem sinais vitais. Isso representa 8,5 casos em um grupo de 1.000 mulheres. Em mães que não foram infectadas pela Covid, a taxa é de 3,4 a cada 1.000. 12% das mulheres infectadas pelo novo coronavírus tiveram partos prematuros, enquanto entre as que tiveram diagnóstico negativo, a taxa foi de 5,8%. Apesar da atenção necessária, os estudiosos dizem que os riscos são baixos. Aqui no Brasil, a Anvisa não está recomendando a imunização com a vacina da AstraZeneca, enquanto investigações sobre o caso de uma gestante de 35 anos que teve AVC têm relação com a aplicação da dose. As informações foram publicadas no site da BBC.
O número de notificações na Anvisa sobre reações adversas e efeitos colaterais provocados pela cloroquina cresceu quase 8 vezes em 2020 em comparação com 2019. A informação também foi publicada no site da BBC. De acordo com a reportagem, em 2019 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu 139 notificações ligadas ao medicamento. Em 2020 esse número subiu para 1.084. 9 desses casos levaram o paciente a óbito. A cloroquina ou a hidroxicloroquina são medicamentos utilizados para tratar doenças como lúpus e artrite reumatoide. No início da pandemia, chegou-se a cogitar a utilização desse medicamento para tratar a Covid-19 de forma experimental. Mas com o desenvolvimento das pesquisas, verificou-se que esse medicamento não apenas era ineficaz contra a Covid-19, como poderia trazer sérios efeitos colaterais. É certo que diante dessa pandemia, com um vírus novo que não tinha nenhum tipo de prescrição para o tratamento dessa doença, começar a utilizar medicamentos que já eram utilizados para outros tratamentos seria a via esperada. No entanto, mesmo com a comprovação da ineficácia e até com informações sobre os riscos que o medicamento apresenta, o governo federal tentou colocar a hidroxicloroquina como uma possibilidade de tratamento precoce, o que ainda não existe para a Covid-19. Este assunto é um dos focos da CPI, que busca apurar possíveis responsabilidades de omissão do governo brasileiro no enfrentamento à doença. Contudo, há uma outra questão séria: a responsabilidade do médico que prescrever a hidroxicloroquina. Aquele profissional que acaba utilizando ainda assim outros tipos de prescrição que já tem ineficácia comprovado, acaba se submetendo a um risco quanto ao questionamento dessa prescrição que ele utiliza. É importante lembrar que o médico não pode realizar experimentos ou tratamento experimental em pacientes. E o profissional deve ficar atento aos protocolos que foram desenvolvidos e aprovados no decorrer da pandemia para o tratamento da Covid-19. A indicação inadequada de um tratamento comprovadamente ineficaz pode gerar processos. Se em algum momento for considerado um tratamento experimental, esse profissional pode correr o risco de responder a um processo ético-disciplinar e, a depender do desenrolar do quadro daquele paciente, ele pode ser responsabilizado civilmente e, dependendo da situação, até criminalmente. E olha, a campanha de vacinação contra a Covid-19 começou também a imunizar pessoas abaixo de 59 anos que não fazem parte de grupos prioritários. A mudança nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde foi publicada em uma nota técnica na última sexta-feira. A vacinação deve ser realizada em ordem decrescente de idade. Os estados e municípios também devem garantir a vacinação para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e para que eles não fiquem prejudicados. Para isso, devem reservar 30% das remessas de imunizantes para essas pessoas. A nota técnica diz também que profissionais da área da educação, que é um dos grupos prioritários, devem ser imunizados na seguinte ordem. Os profissionais que trabalham em creches devem ser os primeiros, seguidos dos que atuam em pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionais que atuam em instituições de cursos profissionalizantes, depois educação para jovens e adultos e, por fim, profissionais do ensino superior. O governo de Goiás anunciou ainda na sexta-feira que a vacinação da população em geral começaria com o recebimento de novas doses. A alteração nas diretrizes atende um pedido de muitas localidades que estavam com baixa demanda dos grupos prioritários e doses disponíveis. Isso deve destravar a campanha nessas regiões. Começou a vigorar na última segunda-feira o decreto municipal com as regras de funcionamento de comércios e serviços na capital durante o período de 7 dias. As novas regras visam conter o avanço da Covid-19 em Goiânia, que tem apresentado tendência de alta, o que pode comprometer o sistema de saúde e o atendimento a pessoas com a doença. Entre as restrições estão a redução do número de pessoas para 30% da capacidade em academias, igrejas e templos. Eventos sociais estão permitidos para, no máximo, 75 pessoas.
A venda de bebidas alcoólicas e o funcionamento de distribuidoras de bebidas, bares e restaurantes só é permitido até às 11 da noite, sem shows ou som mecânico. O novo decreto também altera o horário de funcionamento do comércio não essencial, que abre às 9 da manhã e fecha às 5 da tarde. Serviços abrem ao meio-dia e fecham às 8 da noite. Barbearias fecham às 9 e shoppings e galerias abrem às 10 e fecham às 10 da noite. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instante. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. O 71º Congresso Nacional de Botânica e o 13º Encontro de Botânica do Centro-Oeste serão realizados do dia 27 de junho até o dia 2 de julho deste ano. Os eventos são promovidos pela entidade que representa o segmento, a Sociedade Botânica do Brasil, em conjunto com professores da Universidade Federal de Goiás e outras instituições colaboradoras. O evento tem como tema a botânica e as bases sustentáveis para o desenvolvimento científico, tecnológico, social, e essa temática escolhida busca discutir os conhecimentos recentes sobre as diversas áreas da botânica e a importância destas para o desenvolvimento técnico-científico e socioambiental no Brasil e no mundo. A planta símbolo escolhida nesta edição é a Euricauliceae martiove, popularmente conhecida como chuveirinho do cerrado. A programação será ampla e com diferentes ações, incluindo mesas redondas e palestras, além de simpósios. A presidente da sociedade destaca algumas novidades desta edição. Como novidade, nós vamos ter esse ano um bate-papo com botânicos, onde os participantes terão a oportunidade de conversar com renomados e experientes botânicos, e também teremos o Café com Botânica itinerante. As inscrições podem ser feitas pelo site 71cnbotanica.org.br. A página também traz todas as informações do evento, além da programação, que será online. Uma aluna de Ciências Sociais da UFG, Josileide Souza, elaborou um projeto de lei que foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás. Qual foi a proposta que você apresentou? Bom, eu apresentei uma proposta de projeto de lei, né, que regulamentava os programas de estágio na Assembleia Legislativa, né, e aí é uma proposta de lei que dispõe sobre a reserva de vagas de estágio para pessoas negras, no caso, pessoas pretas e pardas, e também indígenas e quilombolas. E aí, aí esse projeto de lei acabou se ampliando também para os programas de estágio não só da Assembleia Legislativa, mas também de todo o poder público do estado de Goiás e da outras províncias. O projeto foi criado a partir das experiências da estudante no projeto Politizar, que leva estudantes para vivenciarem um pouco das atividades desenvolvidas no Legislativo goiano e também do estágio que ela fez na Assembleia Legislativa. Lá, Josileide começou a observar que determinadas funções eram ocupadas por maioria de pessoas brancas e outras por maior parte de pessoas negras. Elas estão reduzidas à limpeza e manutenção, né? E algumas pessoas ali negras na polícia legislativa. Então, aquilo me incomoda bastante e eu começo a questionar isso dentro da faculdade. Na faculdade, em uma atividade da disciplina de Políticas Públicas, ela teve a oportunidade de elaborar um projeto que trouxe solução para um problema da sociedade. Então, ela aproveitou a oportunidade para propor uma lei que reserva vagas de estágio para estudantes negros, indígenas e quilombolas nos órgãos públicos do estado de Goiás. A atividade ganhou uma boa nota e isso a incentivou a adequar a proposta e levar ao conhecimento de uma deputada com a ajuda da Coordenadoria de Ações Afirmativas da UFG.
Essa pesquisa da Josileide, ela é muito reveladora, né? Porque ela demonstrou que entre os estudantes da UFG, e com certeza equivale às demais universidades, sobretudo públicas, 54% dos e das estudantes são pessoas negras, né, pardas, quilombolas ou indígenas. Então, todas as demais esferas em que se insere a sociedade, ela tem que respeitar essa proporcionalidade, que é um projeto que não tem nenhuma ilegalidade, inclusive já foi avaliado pela Procuradoria da Casa, e eu acredito realmente que nós vamos conseguir aprová-lo, estou muito otimista. Já existe uma lei, a Lei de Estágio, que reserva vagas para estudantes negros no setor privado e em órgãos federais. Mas essa lei não inclui os indígenas e quilombolas, como na proposta criada pela estudante. Além de ter o objetivo de dar equidade para diferentes grupos que compõem a nossa sociedade, a iniciativa mostra a possibilidade que qualquer cidadão tem de propor soluções na forma de lei. Então, eu acredito que nós temos que ter muitas outras ações que aproximem e que, sobretudo, representem transparência do trabalho dos deputados e deputadas com a população. E eu propus também um projeto em que nós teremos a tribuna livre na Assembleia Legislativa para que, constantemente, representantes de movimentos sociais, de setores da sociedade, né, possam falar na tribuna da Assembleia e ser ouvidos pelos deputados e deputadas. A proposta foi apresentada na Alego pela deputada Adriana Corse no final de maio. Agora deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ser votado pelos deputados. Se aprovado, vai para a sanção do governo e começa a valer. A sociedade ganha sim. A sociedade ganha muito. A cada projeto que é criado, né, para a inclusão da população negra, a população indígena, a população quilombola, a sociedade ganha muito. A sociedade, ela dá um passo a mais. Embora seja um projeto muito amplo, né, que traz uma mudança significativa na aprovação e ingresso de estagiários e estagiárias nos órgãos do poder público, eu acredito que nós vamos ter sucesso e vamos conseguir aprová-lo em breve. O CONSUNE, Conselho Universitário da UFG, aprovou o calendário acadêmico de 2021 com as datas dos principais eventos que devem ocorrer neste período letivo. Quem é aluno veterano deve ficar atento para os prazos de matrícula e inclusão de disciplinas. O professor Israel Elia Trindade, pró-reitor adjunto de graduação, trouxe alguns detalhes aqui no Mundo UFG. Professor Israel, como que ficou o calendário acadêmico de 2021? Marcelo, é o seguinte, o calendário acadêmico, é importante a gente deixar claro que, na verdade, ele é uma resolução do Conselho Universitário. O calendário ele pode ser aprovado pela Câmara de Graduação e pelo CEPEC, mas neste momento de pandemia, o CONSUNE avocou para si essas matérias de ensino, pesquisa e extensão, então o calendário acabou sendo aprovado pelo CONSUNE. O primeiro período que temos pela frente é o período complementar, que nós chamamos de 2020/4, né, que teoricamente é o que a gente chama de período de verão. Nós não utilizamos a nomenclatura de verão, porque como o calendário ficou atrasado em 6 meses, ele não está acontecendo no período de verão natural, né, ele está acontecendo no meio do ano. Mas seria isso, é o período complementar. Esse período complementar, ele vai acontecer de 21 de junho a 24 de julho. É um período que, na verdade, ele está sendo retomado, haja visto que essa oferta já começou lá no início deste ano, de 2021, com turmas de estágio, e nós estamos apenas retomando a oportunidade de novas ofertas e de novas matrículas. Por isso, é importante destacar que, para este período, nós já vamos começar diretamente com o período de acréscimo. O estudante que tem interesse em fazer alguma disciplina neste período de acréscimo deve verificar a disponibilidade dessas disciplinas e efetuar a solicitação de acréscimo de componente curricular entre 15 e 17 de junho. Depois disso, é só aguardar a análise e a confirmação da vaga. O segundo período, que é um período mais robusto, que envolve todas as disciplinas do primeiro semestre para os estudantes veteranos, vai acontecer do dia 26 de julho ao dia 11 de novembro. Nesse período, os estudantes vão ter que acessar o sistema, né, do dia 29 de junho, a partir das 9 horas, até o dia 6 de julho,
né, para fazer a solicitação de matrícula, tá certo? Então é importante que o estudante fique atento a esse prazo aí. E nesse período de 2021, ele tem uma especificidade, porque ao contrário do complementar, que o aluno faz a matrícula se ele quiser, no período 2021/1, ele vai ter que optar ou em fazer a matrícula ou fazer trancamento da disciplina, do trancamento do curso. Se ele não fizer o trancamento e não fizer a inscrição na disciplina, ele poderá ser excluído do quadro discente do UFG, né? Então, esse mesmo período, de 29 de junho a 6 de julho, é o período para o estudante solicitar trancamento de 2021, 21/1. Aí nós temos, então, um período para coordenação fazer a análise desses pedidos, né, de pedido de acréscimo. Aí nós voltamos lá no dia 19 de julho, a partir das 9 horas, até o dia 20 de julho, é o segundo momento de solicitação de acréscimo por parte do estudante via portal discente. O semestre 2021/1 começa no dia 26 de julho, ainda no formato remoto, mas a resolução do calendário acadêmico traz a possibilidade de retorno das aulas presenciais sem a necessidade de aprovação de um novo documento. Professor, e as atividades práticas, né? Uma vez que a gente começa o calendário com o ensino remoto? Então, nós temos duas resoluções atualmente, Marcelo, que respalda as ações das unidades acadêmicas para fazer o ensino em dois formatos. Se a unidade, digamos assim, a regra é a unidade fazer a oferta das disciplinas remotamente. Só que, de repente, se alguma disciplina, em virtude da sua natureza, não for possível ser realizada remotamente, a unidade precisa avaliar se existem condições de ofertá-la presencialmente em formato de atividades práticas emergenciais. Obviamente, cumprindo o guia de segurança, né, as recomendações de biosseguranças que foram publicadas pela Prograde, subsidiada pelo nosso COI Covid-19 UFG. Uma vez a unidade verificando que tem possibilidade de fazer essa oferta seguindo todos os protocolos de biossegurança, a atividade poderá acontecer em formato de apps. Eventos como o Compex 2021 também já possuem datas marcadas. É importante também deixar claro que nós confirmamos nessa resolução que o nosso Compex, né, que é o evento da Regional Goiânia, e o Conepec do Campus Goiás serão considerados dias letivos. Compex vai ser realizado do dia 4 a 8 de outubro de 2021 e o Conepec do Campus Goiás dos dias 2 a 4 de março de 2022. Também ficou decidido que os espaços das profissões aqui nos campos da região metropolitana de Goiânia vai acontecer do dia 15 a 16 de março de 2022 e no campus Goiás do dia 30 de março de 2022. Ambos eventos também são considerados dias letivos, né? Só há recomendação para que os professores criem oportunidade dos estudantes participarem. O segundo semestre de 2021 começará no dia 6 de dezembro de 2021 e vai até o dia 14 de abril de 2022, totalizando aproximadamente 90 dias letivos. Dentre esse semestre aí, nós temos previsão de um recesso acadêmico que vai do dia 24 de dezembro até o dia 15 de janeiro de 2022. Mais ou menos umas 3 semanas de recessos aí. Ou seja, da véspera do Natal até o dia 15 de janeiro, retomando as aulas do segundo semestre no dia 17 de janeiro. Então, como eu disse, esse semestre então, ele vai ser concluído em abril, por volta do dia 14 de abril. Aí faremos aí mais ou menos 1 mês e meio de interstício entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022, e as aulas do primeiro semestre do ano letivo de 2022 estão previstas para começar no dia 25 de maio de 2022. Em síntese, Marcelo, essas são as datas mais, digamos, importantes neste momento, né? Deixando claro que quando essa resolução for publicada, e isso provavelmente vai acontecer ao longo dessa semana, pela Secretaria dos Órgãos Colegiados, nós vamos fazer ampla divulgação da resolução e de todas essas datas, né, junto às unidades acadêmicas e nos nossos sites oficiais também, e a gente conta, inclusive, com o apoio de todos os veículos de comunicação oficial da UFG para fazer essa divulgação, para que todos os estudantes recebam esse documento em mãos e possam se inteirar, né, com mais detalhe de todas essas datas, a fim de que não possam perder prazos e perder direitos e oportunidades. Estamos chegando ao final deste programa, mas eu tenho um recado antes de encerrar.
Neste momento de pandemia, muitas famílias estão precisando de ajuda e se você puder ajudar, faça parte da campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Colabore com qualquer quantia fazendo um Pix para frentesolidaria@rtve.org.br. Muito obrigado a você pela companhia nesta tarde. Você pode participar das nossas edições ao vivo toda segunda, quarta e sexta a partir das 4 da tarde. Participe também das enquetes no Instagram e acesse o nosso site para conferir outros conteúdos. Tchau, tchau.